Como utilizar a função C junto com outras funções aqui no Excel. É isso que a gente vai ver nesse vídeo com 3 exemplos práticos diferentes. A gente vai ver como automatizar tarefas e ganhar tempo utilizando a função C no Excel. Então, por exemplo, aqui neste terceiro exemplo, eu tenho vários itens, a data de entrada e a saída total de estoque. Mas, quando ainda não houve saída total do item, ao invés dele calcular o tempo de consumo, ele retorna a mensagem ainda tem produto no estoque. Um outro exemplo seria calcular a média final de notas de alunos. Mas onde ainda não houve uma nota para a prova 4 de alguns alunos, a função C retorna aguardando. Assim eu sei aonde que ainda está faltando ser preenchido a 4ª nota dos alunos. E o primeiro exemplo que a gente tem é o cálculo de comissão de vendedores. E aqui é bem interessante porque, caso o vendedor tenha vendido mais do que 50 mil reais, ele recebe 5% de comissão desse valor total. Vendeu 100 mil, 109 mil, 115, 75 mil, é 5% desse valor. Mas, caso ele tenha vendido um valor inferior a 50 mil, ele recebe 2% mais 2 mil reais. E aí também, mais uma vez, a gente pode usar a função C para nos auxiliar com esse cálculo, utilizando dessa forma fórmulas e funções dentro da função C, para conseguir automatizar qualquer tipo de tarefa diferente no Excel. Vamos começar com o primeiro exemplo, onde eu posso utilizar a função C para me ajudar a retornar a comissão de cada um dos vendedores que eu tenho. E aí a gente precisa seguir aqui uma regrinha. O vendedor recebe 5% de comissão das vendas totais se o valor vendido for maior do que 50 mil reais. Ou seja, cada vendedor aqui, na primeira semana, na segunda, de um determinado mês, enfim, semana 1, 2, 3, 4, 5, se o vendedor vendeu mais do que 50 mil reais, ou seja, o somatório dessas vendas aqui, ele vai receber 5% do valor vendido. Mas, caso ele não tenha vendido 50 mil reais, ou seja, ele vendeu menos, 20 mil, 15 mil, 30 mil, menos do que 50 mil, ele recebe 2 mil reais mais 2% de comissão. Então vamos fazer a primeira coisa, poderia ser o seguinte. Igual, aqui na comissão, igual, e então, ó, soma, só para a gente ver o total. Deixa eu dar 2 cliques, 1, 2 para selecionar, e eu quero somar todos os valores vendidos pelo primeiro vendedor. Aí eu aperto Enter. Então veja que o primeiro vendedor vendeu 32 mil reais. Logo, ele se enquadraria na segunda regra, que seria 2 mil reais mais 2% de comissão, beleza? Deixa eu clicar e arrastar isso aqui para baixo, e dá para ver que, por exemplo, já o segundo vendedor entraria na primeira regra, que é o valor vendido, 54 mil, só que é 5% desse valor, então essa seria a comissão dele. Então tem 2 tipos de regra de comissão. Para que eu não precise ficar calculando isso de forma manual, olha o trabalho que iria dar isso, concorda? Trabalhão, teria que somar tudo, verificar manualmente o que é maior e o que é menor do que 50 mil, e então aplicar a taxa de comissão. Dá para utilizar a função C aqui no Excel para automatizar essa tarefa e automatizar qualquer outra tarefa que você tenha também. Então vamos lá, igual C, 2 cliques para selecionar, 1, 2, e aí a função C, ela pede para a gente a primeira coisa, o teste lógico. E o que seria o meu teste lógico aqui nesse caso? Eu quero verificar se a soma é maior do que 50 mil. Por que eu quero verificar se a soma é maior do que 50 mil? Por quê? Porque se a soma for maior do que 50 mil, então eu vou dar para o vendedor 5% de comissão. Agora, se a soma for menor do que 50 mil, aí vai ser 2 mil reais mais 2% de comissão. Então é isso que eu vou fazer aqui. Teste lógico vai ser a soma, 2 cliques, 1, 2, se a soma destes valores que eu tenho aqui, beleza? Fecho parênteses. For maior do que 50 mil, ponto e vírgula. Então veja que aqui a gente já usou uma função dentro da função C. Se a soma for maior do que 50 mil, ponto e vírgula, então o que é para fazer? É para fazer 5% de comissão do que o vendedor vendeu. Então nesse caso, ó, de novo, eu somo o que o vendedor vendeu, soma, 2 cliques, 1, 2, soma destes valores aqui, fecho parênteses, vezes 5%, ou 0,05. Talvez, dependendo da versão do seu Excel, dá para você colocar 5% dessa forma aqui. Mas eu vou deixar 0,05, tá bom? Então, o primeiro critério foi feito. Se a soma for maior do que 50 mil, ponto e vírgula, faça 5% da soma. Essa é a comissão. Ponto e vírgula. Caso contrário, mas caso o vendedor não tenha vendido mais do que 50 mil, então o que vai ser?
vai ser tudo que ele vendeu, ou seja, a soma, 2 cliques, destes valores aqui, fecho parênteses, vezes 0,02, 2, né, que seria a porcentagem, 2% do que ele vendeu, mais R$2.000. Beleza, acabou. Fecho parênteses e vou apertar o Enter. Olha só, aqui então a gente já consegue calcular a comissão desse vendedor. Deixa eu clicar aqui no cantinho, ó, segurar e arrastar para baixo. Dessa forma a gente vai ter a comissão final para cada um dos vendedores. Só para a gente ter certeza que isso daqui está certo, dá para a gente fazer uma verificação. Ó. Numa célula aqui do lado, por exemplo, vamos lá, igual, soma, 2 cliques, 1, 2. Eu vou somar estes valores aqui, beleza? Da linha correspondente, Enter. Deu 46 mil, ou seja, é a segunda regra. Seria igual este valor aqui, vezes 0,02, ou seja, 2% do valor que o vendedor vendeu, mais R$2.000. Enter. Ó, 2.934,98. Certinho. É isso aí. Então tá certo a regra que a gente fez. Beleza? Então, já aprendemos a utilizar a função C e dentro da função C, outras funções. Ficou um pouquinho grande a nossa fórmula, mas automatizamos tarefas. Toda vez agora que a gente selecionar tudo isso daqui, deletar, mudar alguma informação, já vai ser calculado automaticamente a nova comissão. Agora vamos para um próximo exemplo, onde eu também preciso utilizar a função C para me ajudar. E mais uma vez eu vou usar uma função dentro da função C. Aqui eu tenho nota de vários alunos diferentes e eu quero calcular a média final. E digamos que por algum motivo eu ainda não terminei de preencher todas as notas. Eu sei que aqui está tudo preenchido bonitinho, mas digamos que tem alguns campos vazios, né, que ainda não foram preenchidos com a última prova destes alunos. Vou deixar dessa forma aqui, eu acho que tá bom. Por que eu não preenchi? Porque não deu tempo, ou porque o aluno ainda não fez a última prova. Pode acontecer, né? E aí eu preciso calcular a média final. Mas você concorda que, se o aluno ainda não fez a última prova, a média final dele não pode ser calculada. Como é que eu vou calcular a média final só com as 3 primeiras provas? Eu preciso da última prova também, para ficar justo. Todos os alunos fazem 4 provas. Então aqui eu vou usar a função C. Toda vez que tiver preenchido certinho as 4 informações, então quer dizer que sim, existe uma média final e vai retornar a média para a gente. Mas caso a 4ª prova esteja faltando, aí eu vou retornar, por exemplo, aguardando informação ou algo do tipo. Então vamos lá. Igual C, 2 cliques, 1, 2. Aqui eu vou verificar o seguinte. Se essa célula que eu tenho aqui e consecutivamente das demais linhas, se esta célula aqui é igual a, abre e fecha aspas, ou seja, é igual a vazio. Por quê? Porque se for igual a vazio, como a gente tem aqui embaixo, é porque ainda está faltando a informação. E se tiver faltando, eu vou escrever aguardando informação. Então vamos lá. Ponto e vírgula. Como eu vou escrever uma coisa, um texto, eu tenho que abrir aspas. E aí eu coloco assim, aguardando, fecho aspas. Ponto e vírgula. Ou você pode escrever o que você quiser dentro do entre aspas, tá bom? Caso isso não seja verdade, então o que é para fazer? É para fazer uma média, 2 cliques, 1, 2, uma média das notas deste aluno. E então Enter. Ou fecha parênteses de novo, Enter. Agora sim, Então a média desse primeiro aluno é 5,75. Se caso ainda não tivesse a 4ª prova desse aluno, vou deletar, delete, iria mostrar aguardando aqui para mim. E dessa forma, então, eu consigo ter uma função C para automatizar o retorno da nota dos alunos. E lembrando, se você atualizar, acrescentar novos alunos nessa lista, a função C vai continuar funcionando para você. Então você só faz uma vez e depois você aproveita os benefícios da automatização que a fórmula pode te fornecer. Aqui nesse último exemplo eu tenho algo parecido. Vários produtos, data de entrada e data de saída. Ou seja, quando entrou no estoque e quando saiu, zerou o estoque de cada um destes produtos que eu tenho. E aí eu queria saber o tempo de consumo, mas veja que existem alguns produtos que a saída não existe data. O que isso quer dizer? Quer dizer que ainda não saiu todo o produto, ou seja, ainda tem em estoque. E é justamente isso que eu posso escrever aqui dentro. Então vamos lá. Deixa eu só aumentar um pouquinho o tamanho dessa coluna, na divisão de E com F. Pronto. Então o tempo de consumo seria algo bem simples. Igual saída menos entrada. Enter. A diferença da data de saída final para a data inicial. 49 dias para o primeiro exemplo. Mas, como eu falei, onde não houve saída porque ainda tem no estoque. Então é isso que eu quero retornar com a função C. E dessa forma também me ajuda a automatizar para os demais produtos que eu ainda preciso cadastrar aqui
eventualmente, né, amanhã ou enfim. Igual C, 2 cliques, 1, 2, C. Vamos fazer o primeiro teste lógico aqui, que seria C, a data de saída que eu tenho for igual a nada, abre e fecha aspas, a vazio, ponto e vírgula. Significa que ainda tem produto no estoque. Então abre aspas e vou colocar ainda tem estoque do produto. Fecho aspas. Ponto e vírgula. Mas caso não seja vazio, caso contrário, ponto e vírgula, então o que eu faço? Saída menos entrada e aperto Enter. Aí sim, ó, 49 dias. No cantinho da célula agora, aqui, ó, eu clico, seguro e arrasto para baixo e vamos ver o que a gente vai obter. Legal, ó. Então veja que a gente obteu 49 dias para o primeiro, 2 dias para o segundo, tempo de consumo, e aonde a gente não tem informação, ó, a gente obteve, ainda tem estoque do produto. Dessa forma fica bem legal essa automatização que a gente fez aqui para nossa planilha. Então eu espero que com estes exemplos práticos você consiga utilizar mais e mais a função C no seu dia a dia para te ajudar a automatizar tarefas e também a ganhar tempo com Excel. Obrigado, pessoal, e até amanhã. Todo dia tem vídeo novo. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.